O endividamento de famílias cresceu mais de 75% em junho de 2025. Isso representa que a cada 10 famílias, 7 estão inadimplentes. E esse número é muito grande. São mais de 57 milhões de brasileiros e muitos nem sabem que estão nessa condição. Essa é a epidemia silenciosa que o nosso país está vivendo atualmente. E isso nos leva a uma dúvida. No país onde 82% dele é assumidamente cristão, é só somar as porcentagens, ter dívidas é pecado? Isso é um assunto maravilhoso, tanto que eu resolvi fazer esse vídeo aqui bem explicativo para você, visto que o canal ele tem esse foco, o evangelho puro e simples e finanças, aí vincula isso tudo, aí pronto, você deu aqui no meu canal. Se você gostar dele, se inscreva e deixa o gostei, tá bom? E para poder te responder a dúvida do vídeo, a dúvida do título, eu preciso que você entenda primeiramente o que é dívida e o que é despesa, porque tudo parte desse princípio aqui. Despesas. Despesa é tudo aquilo que você precisa arcar mensalmente ou anualmente para você viver. Tipo contas de energia, água, transporte, internet, comida, tudo isso são despesas. E você pode até mesmo falar que são despesas fixas, porque você paga agora e você vai ter que pagar o próximo mês de novo. São despesas fixas. E essas despesas fixas são mensais. Tem aquelas que são anuais também, como por exemplo o IPTU. Tem gente que paga mensalmente e tem gente que paga uma vez no ano. Isso é uma despesa fixa, anual ou mensal, dependendo da forma que você escolheu pagar. A mesma coisa IPVA, se você tem algum veículo. São despesas anuais que são fixas. Também tem aquelas despesas momentâneas, que são despesas que você precisa arcar naquele momento, mas no próximo mês não vai ter necessidade de você arcar com ela. Como por exemplo, você tá na rua, você, sei lá, se atrasou, algo assim, você vai ter que comer na rua, vai ter que almoçar fora. E aí você para no restaurante, você com a sua esposa, sua família, ou você sozinho, você almoça ali. Isso é uma despesa momentânea, porque foi um almoço de um determinado momento, assim, do dia, algo que aconteceu, você estava na rua, você teve que pagar. No próximo mês, necessariamente você não vai precisar, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, você almoçar lá, por exemplo. A mesma coisa de algo que quebra na sua casa. Vamos supor aí que você tem um ventilador e o ventilador quebrou. Aí você vai ter que comprar um ventilador. É uma despesa momentânea. E agora você vai ter que arcar com uns 100 reais, 120 reais para comprar um ventilador. Não sei nem se tá esse preço hoje em dia. Mas você vai comprar o ventilador esse mês e o próximo mês não. Então foi uma despesa momentânea. Sendo assim, temos despesas fixas e despesas momentâneas. Dívidas. Dívidas são obrigações financeiras assumidas ao contrair um empréstimo ou comprar alguma coisa no crédito, tipo comprou parcelado. É o que a gente pode chamar de contrair uma dívida. Tudo aquilo que você compra no cartão, por exemplo, e você parcela, você contraiu uma dívida. Se você está em um determinado empréstimo, pegou um empréstimo com o banco, você contraiu uma dívida e você vai ter que pagar de acordo com as parcelas. Se você pegou emprestado com alguém, com seu vizinho, com seu parente, com seu irmão da igreja, ou seja lá o que for, você contraiu essa dívida para você e você vai ter que pagar mensalmente de acordo com o que foi acordado entre vocês. Isso tudo faz parte da dívida. Você contraiu essa dívida e você vai ter que pagar essa dívida, mesmo que seja de forma parcelada. Outro exemplo que eu creio que muitas pessoas vão se identificar é que, vamos supor que você quer comprar um celular novo, aí você mete os pés pelas mãos e compra um novo iPhone. E aí você divide esse iPhone em 21 vezes. Pronto, você acabou de contrair uma dívida de mais de 10 mil reais que vai durar 21 meses e a parcela desta dívida é mais de 500 reais. Então todo santo mês você vai ter que pagar esta dívida que você contraiu. Se você tivesse pago à vista, por exemplo, teria sido uma compra momentânea, mas como você dividiu o valor dessa compra, ela se tornou uma dívida e não mais uma despesa. E as dívidas, elas estão em todos os lugares hoje em dia, né? A gente contrai dívidas para fazer um seguro, a gente contrai dívidas para comprar um celular, um fogão, uma geladeira, a gente vai comprar uma casa, um apartamento, um carro, através de financiamento também são dívidas. Então a dívida e despesa está no nosso cotidiano, podemos dizer assim. Mas e o pecado? Onde ele entra nisso? Até o presente momento não tem pecado nenhum. Você tem despesas fixas, despesas momentâneas e dívidas que você contraiu, seja ela de 21 meses ou de 30 anos, como é um caso de um apartamento, através de um financiamento. Não existe problema nenhum nisso, até você parar de arcar com essa despesa ou essa dívida.
Despesa por quê? Vamos supor que vai ter a conta de energia, né? Você vai deixar de pagar essa conta de energia, não vai demorar muito tempo, você vai ter sua energia cortada. E a dívida, aquela que você arcou, tipo do iPhone, não vai demorar muito para você ficar inadimplente e ter seu nome sujo no Serasa. Não tinha pecado nenhum em contrair essas despesas e dívidas, até você não pagar mais. Pode ficar tranquilo que eu vou entrar em textos bíblicos para mostrar o princípio desse pensamento, mas fique sabendo que isso aqui que eu tô te falando não é algo novo. Os cristãos da igreja durante milênios viram as dívidas da forma que eu tô te passando nesse vídeo aqui. Só que por algum motivo, não sei qual, de uns séculos pra cá as pessoas pararam de falar isso. Você não ouve mais exortação de irmãos falando sobre o perigo das dívidas, a respeito do pecado que ela pode te trazer, enfim. Só quero que você saiba que isso aqui que eu tô falando não é algo novo. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Perceba o que Jesus está ensinando aqui. A palavra do crente, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. Acabou. Não tem aquele talvez, vou ver, não existe isso. E quando você contrai uma dívida, você está dizendo para aquela pessoa, né, ou para aquela instituição que te deu a possibilidade de ter o bem ou o valor, que você vai arcar com aquela dívida, que você vai pagar aquela dívida. E você deu a sua palavra de que você realmente vai arcar com aquelas dívidas. É por isso que os bancos te emprestaram, é por isso que o cartão de crédito ele te dá crédito, é por isso que o irmão te emprestou o valor, porque você disse que vai pagar. E eles confiaram em sua palavra, eles confiar em você, porque você disse, olha, eu estou comprando, então eu vou pagar. E logicamente que no mano a mano, né, através do irmão conversando, você pode falar isso, mas no cartão de crédito você não rola essa conversa, né? Mas o cartão de crédito, para você que não sabe, é um empréstimo. Eu posso até fazer um vídeo depois mostrando isso, mas o valor que você tem de crédito é o valor que aquela instituição ela confia na sua mão de empréstimo, porque você pode comprar, você pode parcelar e você vai pagando devagarzinho e tal, né? Porque ela te confiou aquilo. Tanto que quando você tá com o nome sujo, eles te dão aquilo porque você, com o seu nome, você disse que vai pagar. E eles esperam que você pague. E você, por ser cristão, se você contraiu a dívida, você tem que pagar, porque é algo que você fez. Você não precisou conversar com a Nubank, por exemplo, que olha, Nubank, me empresta o dinheiro que eu vou pagar. Ela já te deu esse crédito, você comprou o iPhone, você dividiu o iPhone e a Nubank está esperando que você pague. E você, como cristão, tem que pagar, porque cristão tem que ser ou paga ou não paga. Se você não paga, você não compra. Se você compra e consegue pagar, então pague. Romanos capítulo 13, verso 7. Dei a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Veja o que Paulo está falando aqui. Dê a cada um o que é devido. Se aquela pessoa realmente está nessa condição de receber, pague. E isso inclui até mesmo questão de pagamento de impostos, tá? Porque cristão não sonega impostos. Por mais que seja horrível pagar impostos, mas cristãos, nós devemos arcar com os nossos impostos. A gente pode procurar formas de pagar menos impostos dentro da lei. A gente nunca vai tomar determinadas decisões para pagar menos impostos fora da lei, por exemplo, ou sonegar os impostos, ou não pagar aquele imposto. É o que Paulo está falando aqui. Se imposto, quem é? O imposto é quem? É do Estado, é ele que coloca o imposto na gente. E por mais que seja horrível, nós precisamos pagar o imposto também. E quando você paga o que lhe é devido, você está honrando a Deus, você está honrando o seu nome, você está honrando o seu testemunho, você está honrando a sua palavra de cristão, que você colocou o seu sim naquela dívida, naquele empréstimo, naquele financiamento. E você precisa arcar com esse sim. Ou é sim ou é não. O que passa disso é do maligno. E se você, por exemplo, arca com um empréstimo com um irmão e você diz que vai pagar e depois você não paga, você está saindo como um mentiroso, você quebrou a sua palavra com o irmão. A confiança que era para ter ali não vai existir mais. Eu estou simplificando com o irmão, mas com o banco é do mesmo jeito. Tanto que hoje, se você não paga, você vai pro Serasa e você fica lá até sair aquela dívida. Depois que aquela dívida sai, você consegue empréstimos, você consegue cartão de crédito, você consegue financiamentos. Enquanto seu nome está sujo, você não consegue isso. E isso é a confiança, é a base de tudo aqui. Ninguém tem confiança no mentiroso, só tem confiança naquelas pessoas que falam a verdade. Seja lá qual for o tamanho da sua dívida, seja lá qual é o valor mensal que você disse
a pagar, mas arque com ela. Tanto que se você realmente arcar com a dívida, tenho absolutamente certeza que o irmão, o banco, ele vai te oferecer outro empréstimo, porque vai ver que você realmente está pagando. E aqui eu não quero entrar na discussão se é muito caro, o imposto é muito, a porcentagem de volta, não quero dizer isso. Eu quero que hoje a gente converse e pense a respeito disso, que você falou que iria arcar com isso, e você tem que arcar. Se você não arca, você está indo contra a sua palavra, você está indo contra o que você mesmo disse e está se tornando um mentiroso. Provérbios capítulo 12, verso 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Veja, se você arcar uma dívida, você está dando sua palavra, seja lá para quem for, vou pagar. Quando você não paga, você está saindo como mentiroso, você está querendo enganar, você está querendo passar a perna. Não faça isso. Contrair a dívida não é o pecado. O pecado é você querer dar o calote, falando gírias bem coloquiais assim. Além disso, sabe onde isso mais impacta? Vai impactar no nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A nossa vida, ela tem que impactar positivamente o nosso Senhor, mas através das nossas ações erradas, através das nossas escolhas, o nosso Senhor, ele pode ser difamado. Porque eu tenho certeza que você já ouviu ou você já presenciou alguma coisa assim. Aquela pessoa disse que ia pagar e não pagar, aquele crente velhaco, lá vai aquele crente mentiroso, olha, lá vai o crente, ó, e se diz cristão e tal, não sei o que. Aí aquela pessoa, por exemplo, se for uma pessoa incrédula, se for um ímpio, se for aquela pessoa pagã, ela não teve aquele contato concreto ainda com Jesus, você seria aquela ponta para o evangelismo através daquela vida, por causa de uma dívida, por causa da sua palavra, de forma negativa, essa pessoa vai estar olhando para Jesus agora. E isso aqui é muito sério. Romanos capítulo 2, verso 23 e 24. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus e desobedece à lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Veja o que Paulo está falando aqui para a igreja em Roma. Trazendo para a gente, lógico, tem um contexto aqui, mas não vou me atentar aqui ao contexto, só quero trazer para o sentido desse vídeo aqui. No momento que você diz que vai pagar, e você sendo um cristão e você não paga, você está, além de estar desonrando a Deus, você está quebrando sua palavra, você vai estar fazendo com que Deus seja difamado entre os gentios, entre aquelas pessoas que não são cristãs, entre aquelas pessoas que são ímpias, pagãs. E isso é horrível, quando na realidade os cristãos que deveriam ser as pessoas mais honestas, os cristãos que deveriam ser as pessoas que mais falam a verdade. E isso está no nosso meio. E você não pode ir por esse caminho. Se vai contrair uma dívida, pague essa dívida. Se você não tem condição de pagar, não contraia a dívida. É nisso que você tem que pensar. Aí você pode me falar, mas é aquela pessoa que ficou desempregada e tal, não sei o que. Tem a organização financeira. A pessoa entrou no financiamento de 32 anos e tal, não sei o que. Antes dela entrar nesse financiamento, eu recomendo ela fazer uma reserva desse financiamento. Ter pelo menos, sei lá, vamos supor que o financiamento é R$1.000, ter pelo menos 6 meses ali. Porque a gente não sabe dia de amanhã. Tudo começa pela organização financeira. Então, se pegou um dinheiro emprestado, devolva, pague. Se contrair uma dívida, quite essa dívida. Não tem condições de arcar com a dívida? Não contraia a dívida. Tiago, capítulo 5, verso 12. Antes de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caia em condenação. É outra coisa também, né? Pode ser outro vídeo falando a respeito desse jurar, né? Tipo, não sei o que, eu vou pagar você, eu juro pelo céu, eu juro por Deus que eu vou te pagar. Por que você tá jurando? Será que você já não quebrou sua palavra alguma vez? Você precisa recorrer a esses meios? O que Tiago tá querendo dizer é que o seu sim tem que ser sim. Se você contraiu a dívida, pague a dívida. Se você contraiu o empréstimo, pague o empréstimo. É sim, sim, não, não. Passou disso, meu amigo, é do maligno e Tiago até coloca, cair em condenação. Pense nisso. E eu quero terminar esse vídeo com as palavras de Paulo. Em Romanos capítulo 13, o verso 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Em resumo, ter despesas e dívidas é normal. Não tem pecado nisso. Está no nosso cotidiano. Mas no momento que você para de pagar, no momento que você quer dar calote, no momento que você quer dar de esquecido, no momento
momento que você não quer mais pagar com a sua dívida, aí o pecado entra. E a gente tem que dever amor e não dinheiro. Amor a gente sempre vai estar devendo a alguém, né? É até interessante pensar isso que Paulo tá falando aqui, porque a gente tem que sempre estar devendo amor. Ninguém vai chegar e vai dizer, para de me amar, já tá me amando demais. Não, a gente sempre vai estar querendo amar, sempre. Eu espero que eu tenha sido bem claro nesse vídeo, talvez eu tenha usado algumas palavras meio duras, mas eu deixo esse outro vídeo aqui pra você. Você pode começar a sua organização financeira, se você tá nas dívidas, você pode buscar sair dessas dívidas, porque o problema agora é você continuar na vida que você estava vivendo. A partir de hoje você tem a escolha de mudar, e você pode começar por aqui.